Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal do Gresg. Meu nome é Rodrigo Dílio, sou um daqui dos dirigentes da casa e hoje nós estamos começando um projeto muito legal chamado IDE, Introdução à Doutrina Espírita. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre as três revelações. Como que o Espiritismo veio aparecer aqui na Terra, quais foram as grandes revelações que vieram antes do Espiritismo e como tudo isso se conecta. O nosso projeto tem a intenção de descomplicar o Espiritismo, de ser acessível a qualquer pessoa. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre as aulas que a gente vai trazer, coloca aqui no comentário, manda aqui pra gente, que a gente vai desenvolvendo conhecimento aqui com vocês. Não tem pergunta boba, tem um bobo que não pergunta. Vamos lá então para as três revelações? Então vamos lá. Então vamos começar tentando entender o que é essa palavra, o que significa revelação. Vem de você tirar o véu, vem de você descobrir o que está obscuro, o que está encoberto. Então a revelação é quando a gente consegue adquirir um determinado conhecimento, quando joga luz sobre as coisas, e a gente consegue então compreender coisas muito importantes. Então toda a ciência que o ser humano tem acesso, que tem conhecimento, toda a ciência ela traz revelações sobre a nossa vida, sobre a natureza, sobre o espírito, sobre o universo. Toda ciência, então, traz revelações. E hoje nós vamos levantar três grandes revelações que ajudaram a gente a evoluir, a se desenvolver ao longo de todos esses anos. Vamos lá, então? Então, essa definição de tirar o véu, você pode encontrar tanto no dicionário quanto na Gênese. Kardec, já que ele era um pesquisador, ele procurava realmente entender o que significava cada uma das palavras que os Espíritos da Verdade estavam trazendo. Ele foi lá pesquisar, então ele colocou lá na Gênese a percepção dele do que era revelação, tirar o véu, e assim como toda ciência é encontrar conhecimento, jogar luz sobre um conhecimento que antes estava obscurecido. Agora, pela ótica de uma religiosidade, o que é uma revelação? Já do ponto de vista religioso, a revelação tem a ver com a gente começar a compreender coisas que não é pela inteligência humana tão limitada, mas tem a ver com entender coisas do espírito, coisas que seriam sobrenaturais, que não é natural da gente compreender com o conhecimento terreno que a gente tem. E aí você pode me perguntar, Rodrigo, mas por que eu teria conhecimento sobre alguma coisa se os meus sentidos não conseguem compreender? Meu querido, e aí nós temos então os messias, os profetas, pessoas que têm mais sensibilidade e conseguem compreender algumas coisas e nos passam. Então muitas das revelações que chegaram até nós vieram através desses médiuns, dessas pessoas que tinham mais sensibilidade a se conectar com o plano espiritual para poder trazer um conhecimento. A humanidade na era cristã recebeu a revelação, o tirar o véu e compreender a verdade através de três aspectos. O primeiro aspecto essencial dessa revelação que a gente pode compreender veio através de Moisés. Moisés estava liderando um povo que não tinha qualquer senso de justiça. Lembra que antes da lei mosaica era olho por olho, dente por dente? Pois é, então para que as pessoas parassem com aquele sentimento vingativo o tempo todo e conseguissem seguir em harmonia na construção daquela sociedade, elas precisavam compreender o que é justiça. Então Moisés vem dizer o que não deve ser feito para que elas conseguissem entrar numa harmonia entre elas. Então a lei mosaica traz ali que você deve respeitar pai e mãe, você não deve fazer aquilo, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo outro, tudo para dar ordem social para aquelas pessoas que estavam ali com ele. Então a primeira revelação vem através de Moisés, trazendo o conceito de justiça, não vingança como era antigamente, mas justiça de ordem social. A segunda revelação veio através do nosso amado Jesus Cristo. Aquele ser de luz veio até aqui a nossa terra para nos ensinar o Evangelho. Então, enquanto Moisés trouxe a justiça para deixar as pessoas organizadas, o Evangelho vem não para substituir, mas para fortalecer, para trazer uma segunda revelação para aquelas pessoas, que era a lei do amor. Então,
Como que eu conseguiria imaginar que um dia eu ia amar o meu inimigo? Mas Jesus veio para poder trazer essa segunda revelação que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais. Temos jornadas diferentes, nós temos conceitos diferentes, valores diferentes, e claro que tudo isso gera atrito, gera conflito, mas existe uma visão acima de tudo isso. Então, quando Jesus traz, por exemplo, que o reino do meu Pai, né, o meu reino, não é desse mundo. O meu reino não é deste mundo. Que existem muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus está mostrando uma visão mais ampla do que pequenos conflitos que Moisés precisava lidar na época dele. Então, Jesus estava trazendo uma visão do amor, uma visão do amor fraternal. Não do amor eros, mas do amor fraternal. Ok? Então, a primeira revelação, a gente vê ali Moisés trazendo a justiça para os homens, e agora a gente vê Jesus trazendo o amor entre os irmãos, o amor fraternal, o amor dos homens. Está faltando agora a terceira revelação, que eu prometi que eram 3, que é o Espiritismo. Do mesmo jeito que Jesus veio à Terra, não para negar o que Moisés trouxe, mas para fortalecer, para desenvolver a gente, vem o Espiritismo para reforçar a mensagem de Jesus, mas para começar a explicar para um povo que 2000 anos depois já poderia começar a compreender o que é a visão do mundo espiritual. Jesus já falava sobre isso, só que naquela época a gente não compreendia. Talvez, vamos ver, né? A gente está tentando aqui, talvez 2021 anos depois a gente comece a compreender um pouco mais o mundo espiritual. Então, quando Jesus falava lá que meu mundo não o meu reino não é desse mundo, né? E hoje a gente começa a compreender a questão do plano espiritual e do plano terreno, faz mais sentido. A gente começa a compreender melhor que a vida não acaba aqui. Somos um barquinho que partimos de um porto. Nossa família ficou no porto e a gente partiu dentro desse barquinho. E enquanto a gente está indo nesse barquinho, a nossa família está ficando para trás. Então, olha só, minha família ficou lá no porto e eu estou aqui no barquinho. Eu nem vejo mais a minha família. Eu continuo aqui no meu barquinho. E lá no outro horizonte, lá na margem, eu consigo ver alguns amigos que estão me recepcionando. Opa, que bom, Rodrigo, você está chegando. E eu continuo aqui no meu barquinho. E estou chegando lá para encontrar meus amigos. Meus amigos vão ficando cada vez mais perto. E pronto, eu desembarco ali e dou um abraço nos meus amigos. Eu deixei de existir? Não. Eu continuei ali no meu barquinho, saí de um lugar e vim para outro. Exatamente isso que acontece com a nossa vida. E a gente não morre, a gente só sai de um plano para o outro. E quando Jesus estava frisando isso várias vezes, e a gente tinha dificuldade de compreender, porque antes a gente precisava aprender a amar, hoje já está mais do que na hora da gente aprender sobre justiça, sobre amor e agora a compreensão do plano espiritual. Que a gente pode sair desse orbe algum dia e conhecer outro orbe, visitar, morar em um outro orbe. Que a nossa vida é repleta de expiações e provas e que a gente veio nessa vida para passar por determinado desafio. Não é porque o meu pai era um carrasco ou porque a minha alimentação era isso. Não! Muitas das coisas que a gente acredita que são puramente dessa vida podem ser de vidas anteriores, por escolhas que a gente fez. Então, pelo ponto de vista lá da minha família, que estava me vendo sair no barco, chegou um momento que eu desapareci. Então, é como a gente lida com os nossos entes queridos quando eles desaparecem no horizonte, quando eles desencarnam. Jesus já estava tentando explicar isso pra gente, mas a gente ainda estava meio cascudo para conseguir entender. Então, hoje, com o Espiritismo, a gente começa a entender que se nós estamos aqui no porto e um parente, um amigo nosso, vai no barquinho e vai embora, não é porque eu deixei de vê-lo que ele deixou de existir. Aparentemente, ele deixa de existir para os meus sentidos terrenos. Então, onde é que está o limite? Está no amigo que foi embora ou está em mim? Está em nós. Está em mim. Então, a pessoa, quando desencarna, ela só entrou num barquinho e eu não consigo mais ter acesso
pelos meus sentidos carnais, mas ela continua. Então, toda essa revelação de o que acontece após a morte, digamos assim, o que acontece no plano espiritual, por que a gente vem com uma determinada deficiência, só para as nossas provas, as nossas expiações, tudo isso é revelado através dessa terceira revelação, através dos espíritos que vão ali conversando com Kardec. Kardec vai ali fazendo as pesquisas dele, pergunta aqui, pergunta ali, vai organizando tudo ali no livro dele, e hoje a gente tem o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Pentateuco como um todo. Então, essa é a terceira revelação. Existe alguma revelação mais importante do que a outra? Não. São apenas momentos evolutivos diferentes que a gente recebe revelações diferentes. Então, a doutrina espírita veio para substituir a doutrina cristã? Claro que não, pelo contrário, é a continuação da doutrina cristã. E Cristo veio para substituir Moisés? Não, veio para ensinar o amor a quem já compreendia o que era a justiça. Então, quais são essas três revelações divinas? Compreender a justiça, compreender qual é o meu papel na sociedade e o respeito com as outras pessoas, respeito a regras, fundamental para a gente viver em sociedade. Depois que eu já compreendi tudo isso, amor, entender que uma outra pessoa erra, mas ela vai errar assim como eu também sou errante. Então não é por causa disso que eu vou deixar de amá-la. Eu posso aprender a amar do mesmo jeito que a gente aprendeu a odiar alguma coisa. O que é o preconceito? É o conceito antes da compreensão, é o conceito antes do tempo. Então o preconceito que a gente cria na nossa cabeça vem da gente aprender que aquilo ali é errado, que aquilo é estranho. Mas Jesus traz essa irmandade. Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus Pai. Então toda essa revolução do amor que Jesus está trazendo para a gente faz parte dessa segunda revelação. Então a terceira revelação é a gente compreender sobre justiça, sobre amor e compreensão que não existe só esse plano, que existe um outro plano para a gente habitar também. Se a gente abrir o livro da Gênesis, lá escrito por Kardec, a gente vai ler alguns trechos bem interessantes que eu quero passar aqui para vocês. Vamos lá. Ele traz aqui, no capítulo 1, item 21. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Então, quando a gente viu aqui que Moisés trouxe justiça, ele também trouxe unificação para aquele povo. Depois, o capítulo continua aqui, O Cristo acrescentou a revelação da vida futura, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Interessante que nesse trecho aqui da Gênesis, o autor está focando na explicação de Jesus, muitas moradas da casa do meu pai, que o meu reino não é desse mundo. Então, mostrar que existe uma vida futura. O amor, a gente compreender que as pessoas estão todas aqui iguais, que a gente está aqui para aprender umas com as outras, e que existe uma vida futura. Quem disse que foi só o Espiritismo que veio mostrar o plano espiritual? Olha aqui, gente, Jesus Cristo falando disso o tempo todo. Então vamos lá, continuando aqui. E revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Nesse momento aqui, a gente começa a compreender melhor que se eu for uma boa pessoa, eu vou para o céu, eu vou morar com o Papai do Céu, eu vou morar com Deus, eu vou encontrar Jesus. E se eu pecar muito, eu vou estar perdido para sempre. Né? Então havia essa compreensão. Coube então a Jesus e depois com a terceira revelação entender que não existe, explicar, que não existe esse negócio de só o céu e só o inferno, ou você fica no limbo. Não, Jesus já estava antecipando que existe um reino que não é desse mundo. E aí vem a doutrina, 2000 anos depois, para explicar o que é esse reino. Então vamos lá, está escrito aqui, Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar, desenvolver, pelas novas leis da natureza, que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez.
Então o que o Espiritismo trouxe que Jesus não trouxe? Apenas uma explicação mais detalhada para o homem do ano 2000, o homem do ano 2021. Então Jesus estava trazendo através de parábolas, por exemplo, porque naquela época a gente não compreendia e até hoje a gente às vezes interpreta errado uma parábola de Jesus. Então, 2000 anos depois, a gente pode começar a conversar mais profundamente sobre o que é esse reino lá que Jesus falava antes. Então, no centro das 3 revelações está Jesus Cristo, que estava orientando Moisés para falar de justiça. Ele veio pessoalmente falar de amor e que existe vida após essa vida. E depois a doutrina espírita, Kardec veio também orientado por Jesus para nos trazer esse estudo, essa compreensão científica do mundo pós-vida, do mundo pós-matéria. E um outro ponto que a gente quer trazer para vocês hoje aqui também é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Vem aqui comigo. Aqui, ó, Allan Kardec explica sobre o que é o espiritismo, abre aspas. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. O espiritismo, continuando aqui, é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, alma e vida futura. Então esse trecho aqui está no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, primeira parte. Vamos continuar aqui um pouquinho dentro do Livro dos Espíritos, que também é um livro de Kardec. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e de moral que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. Então, o Espiritismo não é só mesa girante. O Espiritismo não é só manifestação do plano espiritual. É muito mais do que isso. O Espiritismo também traz a fé raciocinada, também traz esse cunho filosófico da reflexão, da compreensão, e a partir do momento que a ciência, ou seja, que o conhecimento traz alguma verdade, o Espiritismo ele passa a aceitar o que a ciência trouxe. Afinal, para vir um conhecimento aqui para a Terra, Papai do Céu deixou que o homem compreendesse determinada coisa. Então, claro que entre a fé e a ciência, o Espiritismo sempre vai pregar a ciência, que nada mais é do que uma revelação, olha a revelação de novo, mas uma revelação que Jesus, ou que Deus, ofereceu àquele homem para que viesse em missão para descobrir aquele determinado conhecimento. Então você talvez já tenha visto em alguma palestra espírita essa pirâmidezinha, né? Que é a base do espiritismo: a religião, a filosofia e a ciência. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então é interessante a gente ver isso, né? Que aqui no nosso dia a dia parece que ou você vai pela filosofia ou você vai pela ciência. E aqui a gente vai utilizar a filosofia para compreender o caráter moral, para entender sobre ética, para fazer com que a gente desenvolva a nossa visão moral das coisas. Enquanto a ciência vai trazer conhecimentos mais práticos, conhecimentos mais materiais sobre determinada coisa. E entre uma ciência e uma filosofia existe a religião. Entender que nós somos limitados. A gente não consegue compreender tudo. Então existe esse ângulo da religião, que é compreender que nós estamos abaixo de um conhecimento supremo, de uma inteligência suprema. Eu acho muito legal essa trilogia, esse triângulo, né? Porque faz a gente entender que nós somos limitados e a gente está em constante evolução. Então, para quem se acha perfeito por aí, não. Nós estamos em aperfeiçoamento. Por mais que você estude um monte de coisa nessa vida, por mais que você seja a pessoa mais impecável do mundo, foi um trechinho do seu caminho.
Você aprendeu o máximo que você pôde naquele trechinho. E agora você está pronto para uma nova prova, para uma nova expiação, para você entrar numa nova jornada. Eu sou apaixonado por essa compreensão que a doutrina espírita me trouxe. E você? Comenta aqui com a gente. O que você achou dessas 3 revelações que a gente trouxe aqui no nosso vídeo? Moisés com a justiça, Jesus com o amor e a compreensão de uma vida futura e a doutrina espírita explicando essa relação entre o plano terreno e o plano espiritual. Espero que você tenha gostado, espero que tenha descomplicado um pouco as coisas e manda aqui uma mensagem pra gente, me diz se você gostou aqui dessa nossa aula, desse nosso bate-papo e vamos seguindo aqui com o nosso projeto da doutrina espírita. Iniciação à doutrina espírita. Um abraço e fica com Deus. Tchau, tchau.